Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Afonsinho. Hoje a gente tá aqui para analisar junto os jogos do dia 11 de maio, quinta-feira. Sem enrolar demais, vamos pros jogos. Galera, antes da gente começar aqui, eu queria agradecer todo mundo que está assistindo os vídeos, todo mundo que está deixando o like, se inscrevendo no canal. Poxa, brigadão mesmo de coração. Se você ainda não fez isso, vou te dar um tempinho, se inscreve aqui no canal, deixa um like no vídeo, ativa as notificações para não perder os próximos, beleza? Agora vamos embora. Primeiro jogo que a gente tem aqui do dia é pela Liga Europa. A gente tem Roma e Leverkusen. Galera, é semifinal, jogo de ida, então muito cuidado com esses jogos da Liga Europa. É bem possível, né, que os times sejam mais cautelosos, principalmente na primeira partida. Dificilmente a gente vê um jogo muito aberto, mas vamos analisar aqui com calma. A gente tem a Roma, que nos últimos 5 jogos, em todos eles a gente viu pelo menos 2 gols. Joga contra o Leverkusen, que nos últimos 5 jogos, em 3 a gente viu pelo menos 2 gols. Em 2 deles ficaram no 0 a 0. Quando os dois times se enfrentam, nos 4 jogos que eles se enfrentaram, em todos eles a gente viu mais de 2 gols. Então, galera, para mercado de resultado, apesar da Roma ser favorita, eu acho arriscado. Quem for um pouquinho mais ousado, quiser entrar em mercado de resultado, eu ficaria com Roma, empate anula, ou dupla chance ali para Roma. Não vejo a Roma perdendo esse jogo, principalmente por ser em casa. Ela vai querer fazer o resultado, mesmo que seja um empate. É um bom resultado para Roma. O time italiano costuma levar poucos gols, sabe jogar Copa, então é para a gente ficar de olho. Se for para mercado de resultado, seria dupla chance para Roma ou Roma com empate anula. Mas eu vou ficar no mercado de gols. Mais de 1,5 gols tem valor para essa partida. A gente deve conseguir uma odd de 1,40, 1,35. E o que tem valor também é o menos de 3,5 gols. Não vejo essa partida saindo muitos gols. Eu vejo 2 times ali que de repente saem 1 a 1, 1 a 0, 2 a 1. Agora, mais do que isso, eu não vejo um jogo para isso. Então a minha dica para Roma e Leverkusen é menos de 3,5 gols. Galera, continuando na Liga Europa aqui, agora a gente tem Juventus e Sevilha. Galera, vale a mesma análise do jogo da Roma e do Leverkusen. É jogo de ida, é jogo eliminatório, então ninguém vai jogar se expondo totalmente, principalmente no primeiro jogo. Juventus é um time italiano, o italiano sabe jogar Copa, então eu imagino que seja um jogo fechado, um jogo estudado ali, como se fosse uma partida de xadrez. Então, mais uma vez, muito cuidado para essa partida. Agora vamos aqui para os números, galera. Nos últimos 5 jogos da Juventus, em 3 deles a gente viu mais de 1,5 gols. A Juventus venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos do Sevilha, em 4 deles a gente viu mais de 1,5 gols. Em um jogo a gente ficou no 1 a 0. O Sevilha vem num bom momento. Nos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu apenas 1. Juventus, quando joga em casa, oscila bastante no campeonato italiano. Venceu 3, perdeu 1 e empatou outro. O Sevilha fora de casa também vive um bom momento. Venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Então, galera, para mercado de resultado, essa partida aqui também é complicado. Mas eu acredito que a gente deva ver pelo menos 2 gols nessa partida. A gente deve conseguir uma odd ali de 1,35 a 1,40. Tá excelente para a gente colocar no nosso bilhete. Então a minha dica para Juventus e Sevilha é mais de 1,5 gols na partida. Galera, agora a gente vai para a Conference League. Também tem semifinal, West Ham contra o AZ. West Ham da Inglaterra, AZ da Holanda. O West Ham vive um momento muito ruim na Premier League. Nos últimos 5 jogos perdeu 3 e venceu 2. O AZ na Eredivisie já vive um bom momento. Nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Então, galera, para essa partida aqui, o que eu analiso de interessante, nos últimos 5 jogos do West Ham, em 4 a gente viu mais de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos do AZ, em 4 a gente viu mais de 1,5 gols. Então, galera, eu acredito que nessa partida seja interessante também o mercado de gols. Mais de 1,5 gols, tem muito valor. Uma odd ali de 1,29 a 1,30, tá excelente para a gente colocar no bilhete. Então a minha entrada para West Ham e AZ é mais de 1,5 gols na partida. Galera, agora a gente vai para o Campeonato Brasileiro, 7 horas da noite. A gente tem Curitiba
e Vasco. Galera, o Coritiba é o 19º colocado, o penúltimo. Em 4 jogos ainda não venceu, empatou 1 e perdeu 3. Enfrenta o Vasco, que é o 11º colocado, em 4 jogos. Venceu 1, empatou 2 e perdeu 1. Se a gente puxar aqui o histórico, mesmo jogando em casa, o Coritiba não vive uma boa fase. Em 5 jogos, empatou 4 e perdeu 1. O Vasco, quando joga fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1, que foi um clássico contra o Flamengo. Então a gente dá para dizer que não é em casa, né? Não é fora de casa nem em casa. Clássico, como foi no Maracanã, é a casa dos dois times. Então para essa partida aqui eu vejo 2 mercados interessantes, galera. O primeiro deles, para quem for mais conservador, é o mercado de gols. Eu acredito que a gente deva ver pelo menos 2 gols nessa partida. Mas a minha dica para Coritiba e Vasco é dupla chance para o Vasco. Eu não vejo o Vasco perdendo esse jogo, mesmo sendo fora de casa. O Coritiba vive um momento muito ruim, ainda não conseguiu se acertar no campeonato. O Maurício Barbieri já conseguiu acertar o time do Vasco. O time do Vasco está encaixado ali, precisando só de alguns ajustes para começar a engrenar de vez. Então a minha dica para Coritiba e Vasco é dupla chance para o Vasco. Galera, Brasileirão ainda, 7h30 da noite, a gente tem Botafogo e Corinthians. Galera, Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, invicto, 4 jogos, venceu os 4. O Corinthians ainda está naquele momento de turbulência, em 4 jogos venceu 1, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Na Libertadores também não vai bem. Se a gente puxar o histórico aqui nos últimos 5 jogos do Botafogo, venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos do Corinthians, perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas 1. Então, galera, para essa partida aqui, eu vejo 2 mercados interessantes. Dupla chance para o Botafogo. Mesmo se o Botafogo empatar, nossa aposta continua valendo. A gente deve conseguir uma odd ali de 1,20 a 1,25. Outro mercado que eu vejo interessante para essa partida aqui, se a gente analisar, ó, nos últimos 5 jogos do Botafogo, em 4 deles, a gente viu pelo menos 2 gols. Nos últimos 5 jogos do Corinthians, em todos eles, a gente viu pelo menos 2 gols. E em 4, a gente viu ambas marcam. Ou seja, o Corinthians é uma equipe que faz gol, mas também leva gol. E se isso acontecer, já bate o nosso mais de 1,5 gol. Então, o mercado de gols, mais de 1,5 gol, também é interessante para essa partida. A gente deve conseguir ali 1,35 a 1,40 de odd. Tá muito bom para a gente colocar no bilhete. Quem for um pouquinho mais conservador, como eu disse, a gente tem o dupla chance para o Botafogo, mas a minha entrada para essa partida é mais de 1,5 gol na partida. Galera, e para fechar os nossos jogos do dia, 8 da noite, a gente tem Fortaleza e São Paulo. Galera, o Fortaleza é o 4º colocado, venceu 2, empatou 2 e ainda não perdeu. O São Paulo é o 5º, venceu 2, empatou 1 e perdeu outra. Só que se a gente analisar aqui o que é interessante para essa partida, é que nos últimos 5 jogos do Fortaleza, em todos eles, a gente viu pelo menos 2 gols. E nos últimos 5 jogos do São Paulo, em 3, a gente viu pelo menos 2 gols. E quando Fortaleza e São Paulo se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4, a gente viu pelo menos 2 gols. Então, para essa partida, galera, o que eu vejo de interessante é o mercado de gols. Mais de 1,5 gol na partida, uma odd ali de 1,30 a 1,40. Tá muito bom para a gente colocar no bilhete. Então a minha dica para Fortaleza e São Paulo é mais de 1,5 gol na partida. Então é isso, galera. Fechamos nossos jogos aqui hoje. Se você ainda não deixou o like, vou pedir de novo de coração, deixa aquele like no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, né, para você ficar sabendo assim que sair um videozinho novo lá aqui no canal. Todo dia tem vídeo. Galera, é muito importante a gente manter o controle emocional nas entradas, fazer a entrada de maneira correta. De repente, e vai acontecer, o Red vai vir. A gente está vivendo um momento muito bom. Quem está acompanhando aqui as análises tem acompanhado que a gente está vivendo um momento bom. Só que o Red ele vai vir, galera, não tem jeito. A gente não tem bola de cristal, não tem como prever tudo que vai acontecer. Então, quando isso acontecer, é manter a calma, é manter o controle e vamos para o próximo. Não adianta a gente ficar buscando, de repente, no mesmo dia, um jogo que a gente não tinha analisado, que agora vai fazer e para recuperar o Red. Galera, a gente só vai continuar entregando o nosso dinheiro para o mercado. E é isso que ele quer. Então, analisou os jogos do dia junto aqui com a gente, anotou ali, fez as entradas, bateu, ótimo. Não bateu, ótimo. A gente volta amanhã. Vamos estudar, ver o que deu de errado, anota ali.
pronto, para não cometer o mesmo erro. Beleza, galera? Vou deixar meu Instagram passando aqui em cima. Lá tô sempre postando os bilhetes ao vivo, que é a maneira mais rápida da gente interagir. Tô abrindo sempre as caixinhas de pergunta. Quem quiser é só me seguir. Tô sempre respondendo a galera, dando aquela interagida, que é muito bacana. Tô gostando demais. Valeu, galera. Vou deixar o nosso bilhete aqui, que a gente consiga manter essa sequência. Boa sorte pra gente. Um abraço. Galera, o nosso bilhete de hoje ficou assim. Mais de 1,5 gols na partida entre Juventus e Sevilha e mais de 1,5 gols na partida entre Fortaleza e São Paulo. Totalizando uma odd de 1,82. Boa sorte pra gente. Um abraço, galera.